Um avião de combate ou avião caça é uma aeronave militar projetada principalmente para a guerra aérea contra outras aeronaves. Os caças são o principal meio com que as forças armadas conseguem a superioridade aérea sobre seus oponentes em batalha. Os primeiros aviões de combate eram aviões muito pequenos e equipados com armas leves e foram adquirindo cada vez mais importância. Os caças ou fighters evoluíram para os modelos de aviões que conhecemos atualmente. Na comunidade da aviação, tornou-se comum classificar os aviões de combate por gerações para fins históricos. Não há definições oficiais dessas gerações. Elas mais representam a noção de que existem etapas no desenvolvimento de abordagens de design, capacidades de desempenho e evolução tecnológica dos caças. Neste vídeo vamos revisar as diferentes gerações de caças. No entanto, e isso é muito importante levar em consideração, isso é um conceito muito discutido na aeronáutica, porque não existe um consenso entre os especialistas sobre as variáveis que fazem um avião entrar em uma determinada categoria. Para autores militares como Craig Penrose ou analistas como Bill Schwitman, o que seria incorreto é a própria classificação em gerações. Para eles, a evolução da aviação seria um avanço linear e progressivo, mas não em forma de saltos geracionais. Bem-vindos a mais um vídeo, isso é Mundo da Aviação. Como havíamos dito, não há acordo entre os especialistas ao indicar como evolui o armamento, mas vamos nos basear em uma visão muito difundida, que separa os aviões de caça na era dos aviões com propulsão a hélice, e depois 5 gerações de aviões a jato. A Primeira Guerra Mundial ocorreu entre 1914 e 18. A palavra caça foi usada pela primeira vez para descrever um avião com força de sustentação suficiente para carregar uma metralhadora. O primeiro desses caças pertencia à série Gumbus, construído pela empresa Vickers, que levou o modelo FB-5 de 1914. O principal problema desses aviões foi a baixa velocidade. Logo perceberam que um avião com a intenção de destruir outro, pelo menos precisava ser suficientemente rápido para alcançar sua presa. Felizmente para os designers, já existia outro tipo de avião que deveria servir de base para um caça eficaz. Basearam-se nos pequenos e rápidos aviões desenvolvidos antes da guerra para corridas aéreas, como a Copa Gordon Bennett e a Copa Schneider. Um método para montar as primeiras metralhadoras foi construir o avião em configuração propulsora, como o Airco DH-2, com a hélice montada atrás do piloto. Outra opção foi montar a metralhadora de maneira que permita ao piloto disparar fora do arco da hélice na configuração tratora, como o Newport 11, ou também ter um segundo tripulante artilheiro atrás do piloto, para apontar e disparar as metralhadoras montadas em um ajuste giratório. Aproximadamente em 1915, aparecem os primeiros mecanismos de sincronização de uma metralhadora com a hélice na França e Alemanha, para poder disparar frontalmente e que as balas passem através da hélice sem que a toquem. Quando a experiência de combate coletivo cresceu, os pilotos mais bem-sucedidos desenvolveram manobras inovadoras e formações táticas para melhorar a eficácia em combate. Até meados da década de 30, a grande maioria dos aviões de caça continuavam sendo biplanos, mas no período entre guerras, começam a aparecer monoplanos com monocoque e estruturas de asa em balanço, também chamados de cantilever. O armamento desses aviões começou a ser montado no interior das asas, fora da área de giro da hélice, embora a maioria dos designs ainda mantivesse metralhadoras sincronizadas. O motor rotativo popular durante a Primeira Guerra Mundial desapareceu rapidamente, sendo substituído principalmente pelo motor radial estacionário. Eles multiplicaram sua potência durante este período, passando dos típicos 180 cavalos de força do Fokker D
7 de 1918 para os 900 cavalos de força do Curtiss P-36 de 1935. Neste período, as corridas aeronáuticas haviam retornado, introduzindo os primeiros motores em linha, que geralmente tinham uma melhor relação peso-potência, e as inovações aerodinâmicas foram a base dos aviões da Segunda Guerra Mundial. O combate aéreo formou uma parte importante da doutrina militar deste período. Haviam surgido duas correntes de pensamento distintas sobre o combate aéreo que resultaram em duas abordagens de design diferentes. No Japão e na Itália, ainda havia um forte pensamento de que os caças monopostos altamente manobráveis e levemente armados continuariam desempenhando um papel primordial no combate aéreo. Daí surgem designs como o Mach MC-200 da Itália ou o famoso Mitsubishi A6M0 do Japão. A outra corrente de pensamento que surgiu principalmente no Reino Unido, Alemanha, União Soviética e Estados Unidos foi a convicção de que as altas velocidades dos aviões de combate modernos e a Força G, imposta pelo combate aéreo, significava que os combates aéreos fechados, ou dogfight no sentido clássico da Primeira Guerra Mundial, seriam impossíveis. Casas como o Messerschmitt Bf-109 alemão, o Supermarine Spitfire britânico, o Yakovlev Yak-1 soviético e o Curtiss P-40 americano foram todos projetos para velocidades de alto nível e bom regime de subida. Ter uma boa manobrabilidade era conveniente, mas não era o objetivo principal. Durante a guerra, a potência dos motores de pistão aumentou bastante. Por exemplo, o Curtiss P-36 Hawk, introduzido na pré-guerra, tinha um motor radial de 900 HP, em comparação com um P-51H Mustang americano, que podia chegar até 2.200 cavalos de força. A incorporação de armamento mais potente tornou-se uma prioridade no início da guerra. Desde a Guerra Civil Espanhola, foram incorporados canhões de 20 mm nos caças. Os rápidos avanços na tecnologia do radar, que havia sido inventado pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, tornaram possível sua instalação em alguns caças. Os primeiros designs de caças movidos a jato entraram em estado operacional em 1944 e superaram claramente seus homólogos com motores a pistão. Os novos designs, como o Messerschmitt Me-262 e o Gloster Meteor, demonstraram a eficácia do novo sistema de propulsão, o que nos leva à primeira geração de caças a jato. No decorrer da Guerra da Coreia, ficou evidente que a era dos caças com motores a pistão estava chegando ao fim e que o futuro estava nos caças a jato. Buscava-se obter uma vantagem decisiva em termos de velocidade máxima. Neste período, foram introduzidas várias inovações, incluindo os assentos ejetáveis e os estabilizadores horizontais de cauda completamente móveis. O primeiro combate aéreo fechado entre caças a jato da história ocorreu em 8 de novembro de 1950, durante a Guerra da Coreia. Um F-80, como havia sido renomeado, o P-80 interceptou 2 MiG-15 norte-coreanos e os derrubou, mas os americanos ficaram impressionados com a velocidade do MiG-15 de asas em flecha e responderam com o design do F-80 e 6 Sabre para poder combater contra os incríveis MiG. Na Marinha dos Estados Unidos, adotou-se o Grauman F-9F Panther, que foi um dos primeiros caças a jato a usar o pós-combustor junto ao MiG-17. O radar era usado em caças noturnos especializados, como o Douglas F-3D Sky Knight. O uso generalizado de motores turbojato com pós-combustão na segunda geração tornou possível que esses primeiros aviões quebrassem a barreira do som. Os designs de caça desta época também aproveitaram os avanços da tecnologia eletrônica, adotando radares eficazes de tamanho suficientemente reduzido para serem levados a bordo de pequenos aviões. E com este avanço chegaram os primeiros mísseis ar para começar a complementar o canhão como principal arma ofensiva. Com as lições aprendidas nas batalhas aéreas da Guerra da Coreia, os avanços tecnológicos em aerodinâmica, propulsores e materiais de construção permitiram aos designers experimentar com muitas inovações aeronáuticas.
A perspectiva de uma possível Terceira Guerra Mundial, caracterizada por ataques com armas nucleares, deu lugar a um grau de especialização nos aviões de combate para dois enfoques de design muito distintos. Por um lado, os interceptadores como o Lightning, o F-100E2 ou o F-100E6, e por outro lado, caças-bombardeiros como os Republic, Thundershift ou o Sukhoi Su-7. O combate aéreo fechado ou dogfight teve sua importância diminuída em ambos os casos. O interceptor desta época teve sua origem na ideia de que os mísseis substituiriam completamente o canhão e o combate ocorreria a distâncias maiores que o alcance visual. Como consequência disso, os interceptadores foram projetados para carregar uma grande quantidade de mísseis e um radar potente, sacrificando agilidade em favor de boas performances de velocidade, teto de voo e taxa de subida. Enfatizou-se a habilidade de interceptar bombardeiros estratégicos que voam a grandes altitudes. Os caças-bombardeiros, por outro lado, podiam alternar entre missões de superioridade aérea e ataque ao solo, e geralmente eram projetados para realizar ataques em alta velocidade e baixa altitude. Na terceira geração, as inovações continuaram, mas com ênfase na manobrabilidade e nas capacidades tradicionais de ataque ao solo. Entre as melhorias para o desempenho aerodinâmico dos caças de terceira geração, incluíam-se superfícies de controle como planos frontais ou canards, aletas de borda de ataque, slats móveis e flaps soprados. Durante esses anos, foram testadas várias tecnologias para realizar decolagens e pousos verticais ou curtos. Durante os anos 60, a crescente experiência em combate com mísseis ar-ar demonstrou que o combate aéreo geralmente terminava em combate aéreo fechado, ou dogfight. Foi assim que, devido aos maus resultados no Vietnã, voltou-se a dar importância ao canhão, desenvolvendo novos canhões automáticos que utilizam um motor elétrico para mover o mecanismo de disparo e recarga. Os caças de quarta geração continuaram a tendência para a configuração polivalente e foram equipados com sistemas de armas e aviônica cada vez mais sofisticada. Basearam-se numa abordagem que destaca os designs de aviões capazes de realizar transições rápidas, ou seja, mudanças rápidas de velocidade, altitude e direção, em vez de se basearem apenas na alta velocidade como principal virtude. Um dos primeiros designs baseados nisso é o F-15 Eagle e o Sukhoi Su-27, o F-16 Fighting Falcon e o MiG-20 e 9, entre outros. Outras inovações introduzidas nos caças de quarta geração incluem o radar de controle de tiro Doppler, com capacidade look-down, shoot-down, a tela frontal de apresentação de dados Head-Up Display, controles joystick, Operated Throttle and Stick, ou seja, controles no comando de gases e a alavanca de controle, e telas multifunção Multifunction Display, todas as quais se tornaram equipamentos essenciais. Materiais compostos na forma de elementos estruturais de alumínio, em formato de painel de abelha e revestimentos laminados de polímero reforçado com fibra de carbono, começaram a ser incorporados. Mesmo com os incríveis avanços nos mísseis aéreos desta época, os canhões internos continuaram sendo armamento padrão. Ao contrário dos interceptadores de épocas anteriores, a maioria dos caças de superioridade aérea de quarta geração foram projetados para serem ágeis em combate aéreo fechado ou dogfight, embora houvesse exceções como os interceptadores Mikoyan MiG-31 e o Panavia Tornado Defesa Aérea Básica. O fim da Guerra Fria levou muitos governos a diminuir significativamente os gastos militares. E neste período aparecem os designs chamados Geração 4.5, 4+, ou 4+, e são denominados assim porque os fabricantes desenvolveram sobre designs de aviões de quarta geração, diminuindo custos de desenvolvimento. As principais características dessa subgeração são a aplicação de materiais aeroespaciais avançados e de moderna aviônica digital, redução parcial da assinatura, principalmente de radiofrequência, e a alta integração de sistemas e armas.
Esses caças foram projetados para operar em um ambiente de batalha centrado em redes de comunicações e são principalmente aviões polivalentes. Os caças de geração 4,5 também adotaram o empuxo vetorial para melhorar ainda mais as capacidades de manobrabilidade, e os motores de alta potência permitiram que alguns designs possam alcançar um grau de capacidade supercruzeiro, ou seja, voar mais rápido que a velocidade do som sem pós-combustão. Começa-se a fazer uso extensivo de compostos de fibra de carbono, como por exemplo o Eurofighter Typhoon, o Dassault Rafale e o Saab 39 Gripen NG. A quinta geração começou com a introdução do caça americano Lockheed Martin F-20 e dois Raptor no final de 2005. Estando atualmente na vanguarda do design de aviões militares, os caças de quinta geração se caracterizam por serem projetados desde o início para operar em um ambiente de batalha centrado em redes e porque oferecem assinaturas multiespectro extremamente baixas em todos os aspectos, empregando técnicas avançadas de forma e materiais. Em geral, a integração de todos esses elementos visa proporcionar aos caças de quinta geração a capacidade de primeiro ver, primeiro atirar e primeiro abater. O custo de desenvolvimento de aviões tão sofisticados é tão alto quanto suas capacidades. Por isso, o F-35, por exemplo, envolve 8 países como parceiros de risco e para compartilhar os custos. Também se fala muito nas redes sociais sobre aviões de sexta geração, que seriam veículos aéreos de combate não tripulados. Mas eu não encontrei um autor, ou seja, um livro, que fale sobre estes como de sexta geração, e é por isso que não vou me aprofundar no assunto até que existam aviões de caça não tripulados, se é que algum dia veremos isso. Se gostaram, deixem um like e comentário. Esses vídeos demandam muito tempo e esforço para serem produzidos. Se quiserem apoiar financeiramente, podem fazer isso via PayPal ou Patreon. Até uma nova entrega, isso é Mundo da Aviação. Obrigado.